Jogos para férias. Personalidades portuguesas. O primeiro nome. Personalidades portuguesas que partilham o mesmo primeiro nome. As respostas a este questionário têm o primeiro nome em comum. De quem falamos? Vamos então analisar este desafio. O desafio apresentado propõe identificar um nome comum a 6 personalidades portuguesas, utilizando pistas sobre as suas vidas e carreiras. O objetivo é estimular o pensamento crítico e a memória, utilizando diferentes áreas do conhecimento. De acordo com o enunciado do desafio, sabendo uma das personalidades, passamos a saber o primeiro nome de todas as outras, porque tem o primeiro nome em comum. Assim, passamos a ter uma pista adicional para identificar todas as restantes personalidades. A estratégia que propomos é escolher, de entre 6 personalidades, uma que seja mais facilmente identificável. No nosso caso, optamos por seguir sequencialmente a lista de personalidades do desafio. Cada uma das pistas permite-nos definir um conjunto de personalidades. A identificação da personalidade deve ser feita a partir das pistas fornecidas, fazendo a interseção dos conjuntos parcelares de cada uma das pistas, escolhendo, como é evidente, a sequência mais adequada para obtermos menos casos. Vamos analisar em detalhe apenas o primeiro caso, para podermos verificar a metodologia aqui proposta. Primeira personalidade. Político português de origem goesa, representante do Partido Socialista, Primeiro-Ministro de Portugal. As pistas fornecidas para a primeira personalidade são as seguintes. Primeira pista, político português. Segunda pista, de origem goesa. Terceira pista, representante do Partido Socialista. Quarta pista, Primeiro-Ministro de Portugal. Se optarmos por esta sequência de pistas, obtemos logo com primeira pista, milhares de nomes para os políticos portugueses. Depois com segunda pista, de entre aqueles, teríamos que verificar quais os que são de origem goesa, e certamente obteríamos pelo menos umas dezenas. Depois com a terceira pista, quais deles eram socialistas e, finalmente com a quarta pista, iríamos selecionar os que foram primeiros ministros. Certamente chegaríamos a um único nome. Enfim, uma análise com muitos dados. Vamos então optar por ter outra sequência de pistas. Primeira pista, Primeiro-Ministro de Portugal. Segunda pista, político português. Terceira pista, representante do Partido Socialista. Quarta pista, de origem goesa. Se optarmos por esta sequência de pistas, obtemos logo com a primeira pista, um conjunto com cerca de 20 nomes. Depois com segunda pista, de entre aqueles, quase todos são políticos. Depois com terceira pista, mais de metade são representantes do Partido Socialista. E finalmente com a quarta pista, iríamos selecionar os que são de origem goesa. Neste caso uma única personalidade, António Costa. Temos aqui o conjunto das personalidades que obtemos a partir da primeira pista. Primeiro-Ministro de Portugal. São cerca de 20 nomes. O político português de origem goesa, que é membro do Partido Socialista, e ocupa o cargo de Primeiro-Ministro de Portugal, é António Costa. António Costa nasceu em Lisboa, mas tem ascendência indiana por parte de pai, oriunda de Goa, que era uma colónia portuguesa. Segunda personalidade. Cantor e compositor português do início dos anos 1980, o maior ícone gay português, com morte precoce aos 39 anos. O cantor e compositor português que se encaixa nessa descrição é António Variações. Ele foi uma figura icónica na música portuguesa no início dos anos 80. Faleceu precocemente em 1984, aos 39 anos, devido a complicações relacionadas com a SIDA. Tinha um estilo excêntrico, tanto na música quanto na imagem. Terceira personalidade. Lisboeta do século XII, acarinhado pelo povo até aos dias de hoje, que em Itália tentou pregar a palavra católica aos hereges, mas teve que pregar aos peixes. Portanto, o enigma refere-se a Santo António de Lisboa, um santo católico amplamente venerado e conhecido por suas habilidades como pregador e por milagres associados a ele, incluindo o episódio de pregar aos peixes. Quarta personalidade. Político português, chefe de Estado com um regime de governação autoritário durante cerca de 4 décadas, falecido a 27 de julho de 1970.
O político português em questão era António de Oliveira Salazar. Ele foi o chefe de Estado de Portugal, liderando um regime autoritário conhecido como Estado Novo. Salazar governou Portugal durante cerca de 4 décadas, desde 1932 até ser afastado do poder por motivos de saúde em 1968. Faleceu a 27 de julho de 1970. Quinta personalidade. Médico neurologista português, neurocientista que trabalha no estudo do cérebro e das emoções humanas, considerado um dos mais eminentes psicólogos dos nossos tempos. O neurocientista português mencionado é António Damasio. Ele é amplamente reconhecido por seu trabalho inovador no campo da neurociência, especialmente no estudo das emoções e da consciência. É professor de neurociência na Universidade do Sul da Califórnia. Ele é, de fato, um dos mais eminentes neurocientistas e psicólogos da atualidade. Sexta personalidade. Escritor e psiquiatra português, romancista, um dos autores contemporâneos, mais lidos e discutidos no âmbito nacional e internacional, com cerca de 10 de títulos publicados. O escritor e psiquiatra português em causa é António Lobo Antunes. Ele é amplamente reconhecido como um dos mais importantes romancistas contemporâneos de Portugal, com uma obra que explora profundamente as complexidades da condição humana, muitas vezes incorporando elementos da sua experiência como médico e psiquiatra. António Costa. António Variações. Santo António. António de Oliveira Salazar. António Damasio. António Lobo Antunes.